Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação: José Carlos de Luca. Olá, queridos amigos da Rádio Web Fraternidade. Aqui é o De Luca, está falando, estamos mais uma vez juntos nessa conversa, nessa prosa amiga, para que a partir dela, como dois velhos amigos, a gente possa compreender melhor a vida, e poder escolher caminhos que nos levem a destinos melhores. Você sabe que essa semana eu retomei a leitura do livro Ação e Reação, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, da Federação Espírita Brasileira. E aqui me deparei com uma lição que particularmente me tocou e por isso que eu quero dividir você, que é meu amigo. É uma palavra do instrutor espiritual Druso. É um mentor aqui muito respeitável, na espiritualidade, e que ele falou uma coisa que me tocou. Muito embora não seja nenhuma novidade, mas eu acho que ele falou de uma forma que a mim me tocou mais diretamente. Lá no mundo espiritual, ele está se referindo à maneira como que nós aqui na Terra geralmente vivemos. Então ele diz o seguinte, preste bem atenção. No plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas, enquanto outros muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para nossa vitória ou nossa perda. Essas palavras de Druso estão me fazendo pensar, E eu divido esse pensamento com você. Está me tocando, está mexendo comigo. Porque ele mostrou que geralmente aqui na Terra nós estamos vivendo com alguns equívocos. E ele mostrou aqui dois principais equívocos. O primeiro é aquele de supor que a morte seja um ponto final aos nossos problemas. Muitas vezes a gente acha que a morte é o ponto final de tudo, Morreu, vou esquecer, morreu, tudo vai acabar, Depois da morte nada existe. Então, não vou ter mais no que pensar, não vou ter mais no que me preocupar. Isto é engano. Um engano porque o Espiritismo está nos mostrando. Aliás, isto já vem desde a antiguidade. A morte é apenas uma passagem. A morte não é fim. A morte é apenas um passaporte para a vida do Espírito, a vida imortal. Vejamos que Jesus não morreu. Biologicamente na cruz, sim. Mas ele apareceu depois em espírito às pessoas, demonstrando a eternidade, a imortalidade do Espírito. Então, nós devemos supor que a morte não resolverá os nossos problemas. Nós vamos acordar do outro lado da vida do jeito que a gente está vivendo aqui. Então, aí já é uma grande reflexão importante para nós, meu amigo? Nós vamos acordar do outro lado como a gente está vivendo aqui. A vida continua, há uma continuidade, um prolongamento.
Eu vou retomar a vida espiritual do jeito que eu deixei a vida carnal. No exato ponto, no exato momento, nas mesmas condições em que eu estava vivendo aqui. Se eu tive uma vida feliz, vou acordar feliz lá. Se eu tive uma vida complicada, se eu tive uma vida cheia de inimigos, eu vou acordar com inimigos lá. Se eu criei amores, amizade, afetos, eu vou levar tudo isso comigo e vou sentir tudo isso do outro lado. Porque todos os sentimentos que eu cultivei aqui, que eu plantei, as amizades que eu criei, ou as inimizades que eu formei, as encrencas, os rolos, né? Todas aquelas problemáticas de família, tudo isso vai me acompanhar. Tudo isso vai me acompanhar. A morte não vai acabar com nada disso. Vou levar. Então isso me faz refletir, né? Me faz ter mais consciência. Eu estou sentindo isso, né? É como se eu estivesse recebendo uma palavra aqui da espiritualidade que eu estou dividindo com você. Olha, meu amigo, meu irmão, viva com um pouco mais de consciência, né? Porque tudo isso você vai levar. Tudo isso está indo para a sua bagagem. Né? Tudo isso está indo para a sua bagagem. E não apenas isto, né, gente? Não é só refletir na questão de que tudo isso vai refletir em mim depois da morte. Não, tudo isso já está refletindo agora. Tudo isso já está refletindo agora. Então, se minha vida não está boa agora, eu devo isso a mim. Devo isso a mim. Aliás, num outro trecho aqui da mensagem, o Druso vai dizer assim: a ninguém devemos o destino senão a nós próprios. A ninguém devemos o destino senão a nós próprios. Então vamos começar a olhar mais para nós, gente. Vamos começar a perceber mais a gente. O que a gente está plantando? Porque o que a gente plantar é isso que a gente vai colher. Então por isso que vale a pena, sabe, a gente investir mais naquilo que traz coisas boas para nós. Para que investir em ódio, em rancor, em mágoa, em inimizade, em briga, em encrenca? Tudo isso vai, sabe, vai enchendo a bagagem da nossa vida. A nossa vida aqui já vai ficando pesada. E a morte não vai limpar essa mala. Nós vamos acordar do outro lado carregando uns fardos desnecessários. Vamos descomplicar a vida, vai? Descomplica, pelo amor de Deus. Nós precisamos fazer isto. Sabe? Eliminar aquelas chatices, eliminar aquelas coisas pequenas, parar com briga, né? Parar com intriga, parar e tanta coisa boa pra gente ver, pra gente cultivar, pra gente, sabe, ir pra frente. O outro engano aqui que o Druso mencionou é que muitas pessoas se acreditam privilegiadas da bondade de Deus por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. Então muita gente diz assim: eu sou uma pessoa boa. Mas por que você é boa? Porque eu vou na igreja, eu vou no centro, não é? Eu tomo passe, eu assisto missa, eu faço a comunhão, eu vou lá no templo evangélico, eu assisto o culto, eu vou na igreja toda semana. Olha, gente, está dito aqui, isso é atitude religiosa de superfície. De superfície. Não é a quantidade de passe, quantidade de missa, quantidade de culto, o número de vezes que a gente vai na igreja, que a gente vai no templo religioso, que vai, sabe, fazer com que a bondade divina nos premie com uma situação melhor de vida, aqui ou depois desta vida. Porque o que diz aqui o Druso é: nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou a nossa perda. E que nós todos estamos ligados às nossas próprias obras. Então, o que faz a diferença para nós de uma vida melhor aqui ou acolá, nesta existência ou depois da morte, são as nossas obras, são as nossas atitudes. Não é atitude de ficar de joelho,
Não é só a atitude de usar um terço, um crucifixo, de tomar um passe. Olha, isso é muito fácil, hein? Tá cheio de alma penada religiosa no mundo astral. Tá cheio. E às vezes tem muito gente em melhor condição, ateus. Estão em melhor condição no plano espiritual, porque foram pessoas boas. Tiveram atitudes boas para consigo e para com os outros. Foram bons para consigo, foram bons para com os outros. Não semearam a discórdia, não semearam intrigas, aproveitaram a vida para investir no bom, no belo, em boas amizades, auxiliaram o próximo, perdoaram as pessoas que eventualmente lhe machucaram, prejudicaram, não deram importância a essas coisas. E às vezes estão lá no mundo espiritual, numa situação, olha, de muita luz, e não eram necessariamente religiosos. Nós precisamos tomar cuidado para não ficar apegado a esta superfície religiosa. Não vamos nos enganar, é o que o Druso está falando para nós aqui, não vamos nos enganar não, gente. Religião boa, religião da atitude, é a religião do bem falar, do bem sentir, sabe? Do bem agir. De onde você está, procurar sempre o lado bom das coisas, o lado bom das pessoas, o seu lado bom, o lado bom da vida. Tem lado ruim? Tem, em tudo, inclusive nós mesmos. Mas eu não vou me preocupar mais com isso, porque essa coisa ruim me leva para o fundo do poço. Me leva para uma vida ruim aqui e uma vida ruim depois da minha passagem. E eu quero passar aqui na Terra legal e quero depois ir para o mundo espiritual melhorzinho do que quando eu cheguei aqui na Terra. Então, esta é a minha conversa amiga de hoje, meu companheiro. Espero que ela possa te ajudar tanto quanto tem ajudado a mim. Um beijo no seu coração. Olha, boas obras, hein? Bons caminhos, boas atitudes. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação: José Carlos de Luca.